Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a previdência social e esta do qual decorrem direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A filiação à previdência social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observado o disposto no parágrafo 2º e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. Parágrafo 2º. A filiação do trabalhador rural, contratado por produtor rural, pessoa física, por prazo de até 2 meses, no período de 1 ano, para o exercício de atividades de natureza temporária, decorre automaticamente de sua inclusão em declaração prevista em ato do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, por meio de identificação específica. Parágrafo 3º. O exercício de atividade prestada de forma gratuita e o serviço voluntário nos termos do disposto na Lei 9.608. Não geram filiação obrigatória ao RGPS. Subseção 2. Do dependente. Artigo 22. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos. Inciso 1. Para os dependentes preferenciais. Alínea A. Cônjuge e filhos. Certidões de casamento e de nascimento. Alínea B. Companheira ou companheiro. Documento de identidade e certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados ou de óbito, se for o caso. A linha C. Equiparado a filho. Certidão judicial de tutela e, se tratando de enteado, certidão de casamento do segurado e de nascimento do dependente, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 16. Inciso 2. Pais, certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade dos mesmos. Inciso 3. Irmão, certidão de nascimento. Parágrafo 3º. Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, deverão ser apresentados, no mínimo, 2 documentos, observado o disposto nos parágrafos 6A e parágrafo 8 do artigo 16, e poderão ser aceitos, entre outros. Inciso 1. Certidão de nascimento de filho à vida em comum. Inciso 2. Certidão de casamento religioso. Inciso 3. Declaração do imposto de renda do segurado em que conste o interessado como seu dependente. Inciso 4. Disposições testamentárias. Inciso 6. Declaração especial feita perante tabelião. Inciso 7. Prova de mesmo domicílio. Inciso 8. Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil. Inciso 9. Procuração ou fiança reciprocamente outorgada. Inciso 10. Conta bancária conjunta. Inciso 11. Registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado. Inciso 12. Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados. Inciso 13. Apólice de seguro, da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária. Inciso 14. Ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável. Inciso 15. Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente. Inciso 16. Declaração de não emancipação do dependente menor de 21 anos. Inciso 17. Quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. Parágrafo 4º. O fato superveniente que importe em exclusão ou inclusão de dependente deve ser comunicado ao Instituto Nacional do Seguro Social com as provas cabíveis. Parágrafo 6º.
somente será exigida a certidão judicial de adoção quando esta for anterior a 14 de outubro de 1990, data da vigência da Lei 8.069. Parágrafo 7º e 8, revogados. Parágrafo 9. No caso de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, para fins de inscrição e concessão de benefício, a invalidez será comprovada por meio de exame médico pericial, a cargo da Perícia Médica Federal, e a deficiência por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 10. O dependente menor de 21 anos de idade apresentará declaração para atestar a não ocorrência das hipóteses previstas no inciso 3 do caput do artigo 17. Parágrafo 12. Os dependentes excluídos de tal condição, em razão de lei, têm suas inscrições tornadas nulas de pleno direito. Parágrafo 13. No caso de equiparado a filho, a inscrição será feita mediante a comprovação da equiparação por documento escrito do segurado falecido, manifestando essa intenção, da dependência econômica e da declaração de que não tenha sido emancipado. Parágrafo 14. Caso o dependente só possua um dos documentos a que se refere o parágrafo 3º, produzido em período não superior a 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão, a comprovação de vínculo ou de dependência econômica para esse período poderá ser suprida por justificação administrativa, processada na forma prevista no artigo 142 ao artigo 151. Artigo 24. Os pais ou irmãos deverão, para fins de concessão de benefícios, comprovar a inexistência de dependentes preferenciais, mediante declaração firmada perante o Instituto Nacional do Seguro Social. Capítulo 2 das prestações em geral. Seção 1 das espécies de prestação. Artigo 25. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações expressas em benefícios e serviços. Inciso 1. Quanto ao segurado. A linha A. Aposentadoria por incapacidade permanente. A linha B. Aposentadoria programada. A linha C. Aposentadoria por idade do trabalhador rural. A linha D. Aposentadoria especial. A linha E. Auxílio por incapacidade temporária. A linha F. Salário família. A linha G. Salário maternidade. A linha H. Auxílio acidente. Inciso 2. Quanto ao dependente. A linha A, pensão por morte. A linha B, auxílio reclusão. Inciso 3. Quanto ao segurado e dependente, reabilitação profissional. Seção 2 da carência. Artigo 26. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal. Parágrafo 1º. Para o segurado especial, considera-se período de carência para fins de concessão dos benefícios de que trata o inciso 1 do artigo 2º do artigo 39, do parágrafo 2º do artigo 39, o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma contínua, igual à quantidade de meses necessária à concessão do benefício requerido. Parágrafo 2º. Será considerado para efeito de carência o tempo de contribuição para o plano de seguridade social do servidor público, anterior à Lei 8.647, efetuado pelo servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, ainda que regime especial, e fundações públicas federais. Parágrafo 3º. Não é computado para efeito de carência o tempo de atividade do trabalhador rural, anterior à competência, novembro de 1991. Parágrafo 4º. Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado,
do valor avulso e relativamente ao contribuinte individual a partir da competência abril de 2003, as contribuições dele descontadas pela empresa na forma do artigo 216. Parágrafo 4º-A. Para fins de carência, no caso de segurado empregado doméstico, considera-se presumido o recolhimento das contribuições dele descontadas pelo empregador doméstico, a partir da competência junho de 2015, na forma prevista no artigo 211. Parágrafo 4b. Para o segurado empregado doméstico filiado à RGPS, nessa condição, até 31 de maio de 2015, o período de carência será contado a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. Parágrafo 4c. Para o período de filiação, comprovado como empregado doméstico, sem a comprovação do recolhimento ou sem a comprovação da primeira contribuição sem atraso, será reconhecido o direito ao benefício na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 36, independentemente da categoria do segurado na data do requerimento. Parágrafo 5º. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 13, as contribuições vertidas para regime próprio de previdência social serão consideradas para todos os efeitos, inclusive para os de carência. Parágrafo 6º. Para fins de carência, as contribuições anteriores à data da publicação da emenda à Constituição nº 103, de 12 de novembro de 2019, serão considerados em conformidade com a legislação vigente à época. Artigo 27-A. Na hipótese de perda de qualidade do segurado para fins de concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária, de aposentadoria por incapacidade permanente, de salário maternidade e de auxílio reclusão, as contribuições anteriores à perda somente serão computadas para fins de carência depois que o segurado contar, a partir de nova filiação ao RGPS, com metade do número de contribuições exigidas para o cumprimento do período de carência definido no artigo 29. Parágrafo único. Aplique-se o disposto no caput ao segurado oriundo de regime próprio de previdência social, que se filiar ao regime geral de previdência social após os prazos a que se refere o inciso 2 do caput e o parágrafo 1º do artigo 13.